na nossa live e terminamos a semana passada o livro do Apocalipse. Começamos logo no início da pandemia, falando sobre os princípios de dores que a Bíblia fala, início de dores. Falamos sobre a guerra e a volta de Jesus, sinais sobre a volta de Jesus, e que a pandemia não tem nada a ver com a volta de Jesus em si, porque o início de dores, Jesus disse, quando começar as pragas, pestes, fome, o tempo ainda não é o fim, não chegou imediatamente, não vai chegar imediatamente o fim. Aí depois, quando há sinal no sol, nas estrelas, na lua e tal, aí sim é a volta do Senhor. Nós falamos, estudamos cuidadosamente, zelosamente o livro do Apocalipse, versículo por versículo, e terminamos a semana passada. Foi uma vitória, uma bênção para a minha vida e com certeza para a sua vida também. Hoje eu quero começar um assunto novo, quero falar sobre oração, no sentido geral da Bíblia. A Bíblia tem muitas orações, muitas. Então vamos ver os patriarcas orando, vamos começar com quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, a comunicação de Deus com o homem podendo falar com Deus, Deus podendo falar com o homem, é um sinal, uma evidência de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus fala e nós, homens, falamos também. Então, graças ao Senhor por sermos uma criatura de primazia de Deus, Deus nos criou, soprou sobre nós o Espírito dele, e nós passamos a ser alma vivente e daí por diante. Terminamos o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Hoje nós vamos para o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Gênesis quer dizer o primeiro, o princípio. Vamos lá, eu quero cantar com vocês, já que vamos iniciar uma caminhada aqui sobre oração. Quero cantar essa música bonita da harpa cristã que fala: com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, a noite quer dizer as trevas, a tribulação, a grande tribulação, e o mal me cercar, a pandemia e outras coisas mais, quero estar em constante oração. A gente ora, Deus ouve a nossa oração, Deus atende por sua graça e misericórdia, Ele atende às nossas orações. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve
completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Graças a Deus, queridos. Vamos para a palavra de Deus, capítulo 3 de Gênesis. É o nosso tema. Vamos começar no capítulo 3. A gente vai caminhar na palavra de Deus, vendo as orações dos patriarcas. E aqui hoje nós vamos falar sobre a comunicação. Eu li há algum tempo atrás um livro de John MacArthur, que é um fera aqui da América, e ele estava falando, o assunto era Deus falar e nós falarmos. Isso é uma evidência de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É um pouco de Deus em nós. A nossa comunicação uns com os outros e poder comunicar com Deus. Capítulo 3 de Gênesis. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse momento devocional, esse momento de meditação. A nossa alma tem sede, tem fome da Tua palavra. E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que ilumina, que revela, que nos inspira. A Ele louvor e glória. Em nome de Jesus, amém. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, diferente de todas as outras criaturas. Deus pegou o barro, fez o homem, soprou, e o homem passou a ser alma vivente. E a comunicação, desde quando Deus criou o homem, Deus começou a falar com o homem e permitir que o homem falasse com ele, e permite que o homem fale com ele, e nós podemos falar. Há uma frase que eu li que diz o seguinte: pode ter altar sem fé, mas onde há fé, há altar. Isso é interessante. Pode haver altares sem fé, mas onde tem fé, tem altar. Altar é uma via dupla, mão dupla. Você fala com Deus, Deus fala com você. Então nós temos que ter na nossa vida, nós temos que ter na nossa casa, no templo, na igreja, nós precisamos de altares. Altar para falar com Deus e Deus falar conosco. Diz assim o capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Preste atenção que o diabo aparece para Eva e faz uma pergunta, chamando a atenção, a comunicação de Eva, porque o diabo já sabe que o homem pode comunicar, pode falar. Aí entrou numa serpente, Satanás entrou numa serpente e começou o diálogo assim, ó:
Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Veja que a mulher, comunicando com o diabo, já começou a alterar a palavra de Deus. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. E ela disse: Deus disse para a gente não comer e nem tocar nessa árvore, no fruto dessa árvore. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão, colocando em dúvida a palavra de Deus. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso aqui é uma verdade. Depois que Adão e Eva comeram do fruto, passaram a conhecer o bem e o mal. O bem eles já conheciam, o mal não. Não havia maldade, não havia morte, não havia pecado, até eles comerem. Depois que comeram, abriram os olhos e eles sentiram que tinha desobedecido a Deus e sabiam também que tinham pecado e que tinham feito coisa errada. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, olha só, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Note que, desobedecendo a Deus, nós sabemos que nós estamos condenados, que nós somos pecadores. E o pecado, a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 5, assim como por o homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a todos os homens, e por isso todos os homens morrem. Nós herdamos essa natureza carnal, essa natureza pecaminosa de Adão. Quando Adão pecou, contaminou toda a humanidade, contaminou toda a terra. Quando o homem, interessante isso aqui agora, quando o homem e sua mulher, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Que coisa interessante. Eles ouviram os passos, barulho dos passos do Senhor Deus que andava no jardim. Todo dia Deus fazia isso com Adão e Eva, ter comunicação, falar com eles, estar com eles. Mas aí Adão e Eva se esconderam, achando que Deus não sabia onde eles estavam. Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Mas Deus, para falar com o homem, Deus precisa descer. Deus precisa se identificar com o homem. E Deus se identifica falando assim, ó: onde está você? Perguntando para Adão e Eva: onde vocês estão? Deus não sabia, mas Deus quer falar, Deus quer comunicar. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Note uma coisa interessante também. Deus não vai procurar Eva, Deus vai procurar Adão, que é o cabeça da raça humana, que é o cabeça da mulher, como diz o apóstolo Paulo. Aí Deus chama Adão: Adão, aonde você está? Eu coloquei letra numa música que eu e a Marta cantamos, meus irmãos também cantam: Adão, aonde estás? E aqui está claro: eu ouvi o barulho dos seus passos no jardim, tive medo. O pecado traz medo, traz um afastamento do homem com Deus. E me escondi, estou nu. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Deus está dialogando, Deus está descendo a nível do homem para comunicar com o homem. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Agora começa o jogo de empurra. Você comeu do fruto que eu te proibi, Adão? A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi.
Isso não isenta Adão do pecado. Ambos pecaram. Ele não tinha que comer. E eu tenho um livro que diz: onde estava Adão nesse momento? Ou um outro livro que eu tenho também, que é O Silêncio de Adão. Possivelmente Adão estava junto com Eva quando o diabo estava dialogando. Por que ele não tomou iniciativa? E diz: vamos parar com essa conversa aí, nós não vamos comer do fruto proibido de jeito nenhum. Mas cedeu, caiu na tentação também como Eva e pecou. Por isso Deus está primeiro trabalhando na vida de Adão, depois vai trabalhar na vida da serpente e na vida de Eva. O Senhor perguntou então à mulher, agora sim, vai para a mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ela está sendo sincera dizendo: a serpente me enganou. Fui dialogar com Satanás e comi e caí. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Alguns pensam que a serpente ou andava ou voava, e agora o Senhor está condenando a serpente para rastejar sobre a terra. Apenas uma curiosidade, mas a Bíblia não fala nada disso. Só diz que vai rastejar sobre a terra, sobre o pó, comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade, versículo 15, é um proto-evangelho. O versículo 15 é um evangelho resumido na palavra de Deus. Lá no final, quando Jesus veio pregando o evangelho da graça, aqui está o primeiro sinal do evangelho do Senhor Jesus. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Inimizade entre a serpente e o descendente da mulher, que nasceu da Virgem Maria, o Senhor Jesus. Inimizade entre o diabo e o Senhor Jesus. Este lhe ferirá a cabeça. O Senhor venceu a morte, venceu o diabo. E você lhe ferirá o calcanhar, matando, levando Jesus como homem que morreu na cruz. Aí para a mulher, Deus diz, e ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Querido, a coisa aqui está complicada. Agora a gente nota, primeiro, multiplicarei grandemente a dor, porque mesmo antes do pecado, a mulher tinha dor para ter filhos. É natural. Mas agora é com sofrimento. A dor aumentou, multiplicarei. Também o seu desejo para o seu marido será. Muitos comentaristas creem que o desejo aqui é sexual. E também o marido dominar, porque agora a mulher vai... O pecado entrou, agora estão conhecendo o mal. A mulher agora quer mandar, quer fazer as coisas erradas, e o marido, para fazer isso, tem que dominar completamente. São as brigas, os divórcios, sabe, os casamentos estourados. Aí, e ao homem, agora para o homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher, só a graça, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Deus está condenando a terra. Pandemia, sofrimento, espinhos, cardos, terremotos, a terra maldita por causa do homem. Por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Do suor do teu rosto, o homem suando, o trabalho cansativo, sabe, as dores que vêm quando o homem trabalha. Nada disso o homem tinha antes do pecado. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Aí a terra agora está toda condenada. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Aí tem que trabalhar, tem que plantar, tem que colher. E o homem, tudo indica aqui no início da palavra, que o homem era vegetariano. Depois do dilúvio, o homem passou a comer carne. Agora aqui está dizendo que você vai comer das plantas do campo.
Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Interessante. Vai sofrer e vai morrer. Adão não morreu na hora. Pela misericórdia de Deus, eles comeram e não caíram duro. Continuaram a viver. Mas o relógio da morte começou a marcar o tempo final de sua vida. É o que acontece conosco. Uns duram 80, 70, outros até 100, cento e tanto, mas vai morrer. Aí depois diz assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Isso aqui também é outro proto-evangelho. O que quer dizer? Eles pegaram folhas de figueira e fizeram aventais para eles, porque acharam que estavam nus. Agora o Senhor, eu posso parafrasear dizendo, vocês não sabem nem fazer roupa certa. O Senhor pegou uma pele de um animal e cobriu e fez uma roupa. O nosso Deus é tudo, né? O nosso Deus é tudo. É alfaiate. O nosso Deus é faxineiro, porque a Bíblia diz que quando ele entra no coração, ele faz uma faxina. E se ele sair, o diabo vem com mais 7 espíritos e entra na casa limpa, varrida. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Plural. Como um de nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Como um de nós. Conhecendo o bem e o mal. Agora veja só. Verdade. Se você comer, você vai ser como Deus. Conhecendo o bem e o mal. E não deu outra. Deus falou, agora vocês conhecem o bem e o mal. Qual é a diferença do homem conhecer o bem e o mal? E Deus conhecer o bem e o mal? A diferença é, Deus conhece o bem e o mal. Só que Deus não é maldoso. Deus não é dominado pelo mal. Deus pode destruir, Deus pode mandar fogo, como fez, dilúvio. Aí isso é maldade, gente doente, maldade. Eu falei, Deus não está fazendo isso por maldade. A vida que nós escolhemos foi desobedecer a Deus, comer do fruto. A vida, a minha vida e a sua vida, a nossa vida, é uma vida de desobediência a Deus. Nós temos uma tendência para desobedecer. Temos uma natureza que tende para nós fazermos aquilo que Deus proibiu, que Deus não quer que a gente faça. Aí diz assim, já que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Já que o homem pecou, agora ele vai viver com tempo limitado e ele não pode comer da árvore da vida. Então, por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Agora o Senhor manda embora o homem do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Agora ele sai do jardim e começa a viver na terra toda. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Terminou, capítulo 3. Vamos pensar. O homem perdeu tudo. Perdeu o domínio da terra, perdeu o domínio da sua vida, e o homem perdeu o direito de comer da árvore da vida, ter vida eterna. O homem perdeu. Só que, já que eu falei sobre o proto-evangelho, Jesus é o descendente da mulher. Jesus veio para nos dar vida eterna. Jesus é praticamente essa árvore da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso mostra logo para mim e para você, de que tudo que nós perdemos em Adão, perdemos a terra, perdemos o domínio, perdemos a vida eterna, vivemos no sofrimento, vivemos, sabe, sob a morte, sob a condenação da morte, e também indo para a perdição, para o inferno. Agora Jesus traz para nós a terra novamente, e vi novos céus e nova terra, capítulo 21 do Apocalipse. O Senhor faz novos céus e nova terra. O Senhor traz
do céu a nova Jerusalém que desce para ficar nessa nova terra. E mais do que isso, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Participaremos da primeira ressurreição, estaremos para sempre com o Senhor no novos céus e nova terra. Tudo que nós perdemos em Adão, nós ganhamos em Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, que Jesus é o último Adão. Segundo, porque o primeiro desgraçou toda a terra, a nossa vida. O segundo, que veio para nos trazer vida. E o último é porque não tem outra solução, não tem um outro ser, não há salvação em nenhuma outra pessoa, a não ser no nome do Senhor Jesus. Começamos bem, mas eu quero finalizar dizendo: veja que o homem comunicou com o diabo, falou com o diabo, e veja que o homem falou com Deus. Nós temos o poder da comunicação. Muitas religiões, muitas seitas, que o homem conversa com Satanás, fala com Satanás. Se não é diretamente com Deus, que é espírito, quando você começa a falar com um objeto, eu tenho aqui essa caneca, se eu começar a falar com essa caneca, quem recebe a minha comunicação não é a caneca não é nada. Caneca não é nada. Quem recebe a comunicação, se eu começar a falar com a caneca, é o diabo, que quer desvirtuar a nossa vida de Deus. Aí então começa a aparecer imagens, começa a aparecer coisas que você comunica, fala, pede, chora, mas não é Deus. Para se falar com Deus, nós precisamos de uma pessoa. Para falarmos com Deus, nós precisamos de um mediador que nos leva a Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, tá? Paulo, escrevendo a Timóteo, falou isso. Jesus Cristo é o único mediador. E por isso Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por Jesus. Por isso nós perdemos tudo em Adão e ganhamos tudo em Jesus. É o nosso irmão mais velho que nos devolveu a terra, que nos devolveu a vida eterna, que nos devolveu a comunicação com Deus, com livre acesso, com liberdade. Jesus, quando morreu na cruz, rasgou o véu do templo, o Santo dos Santos, onde Deus habitava, no templo de Salomão. Agora, onde Deus habita, onde Deus está, nós podemos entrar na presença desse Deus, nós podemos entrar nesse Santo dos Santos. É o lugar onde Jesus, que é o sumo sacerdote, está. Nós podemos chegar ali, porque Jesus rasgou o véu do templo quando ele morreu. A sua morte garante para nós entrada no reino, falar com Deus, comunicar com Deus. E a oração é isso. A oração é você verbalizar, é você falar para Deus e Deus falar com você. A Bíblia diz que Deus sabe tudo que nós precisamos. Antes de nós pedirmos a Ele, Ele conhece o que você precisa, o que eu preciso. Mas por que eu tenho que orar? Um texto que eu gosto muito sobre isso é aquele texto que Jesus disse: a seara é realmente grande, a colheita é realmente grande, e poucos são os obreiros. Rogai, pedi ao Senhor da seara, ou o Senhor da colheita, para que mande mais obreiros, mais trabalhadores para a colheita. Se Ele é o dono da seara, se Ele sabe que os trabalhadores, os ceifeiros são poucos, por que Ele está pedindo para eu orar? Porque Deus quer comunicar com você, Deus quer comunicar comigo. Adão, aonde você está? Porque Ele quer conversar. O cego lá na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus: traz o rapaz aqui. Trouxeram o rapaz cego. Jesus viu que ele estava cego, e Jesus disse: o que queres que eu te faça? Por que Jesus fez essa pergunta? Parece uma pergunta idiota, sabendo que é cego. O que queres que eu te faça? E o cego disse: que eu veja, Senhor. E o Senhor Jesus disse: vê, e a tua fé te salvou. Por que Jesus está perguntando o que queres que eu te faça? Porque Jesus quer comunicar comigo e com você. E Ele abriu a porta para nós chegarmos a Deus. Ele é o próprio Deus, Ele é a porta, Ele é o mediador. Confie no Senhor Jesus, que em Jesus você ganha tudo o que perdeu em Adão, que nós perdemos em Adão. Vamos orar.
Deus, obrigado por esta palavra do capítulo 3 de Gênesis, que mostra para nós que Jesus é o descendente da mulher. Jesus nasceu da Virgem Maria, veio a este mundo, se encarnou, tomou forma humana para nos redimir, para nos comprar de volta e para nos restaurar a terra, onde nós habitaremos para sempre. Aquilo que nós perdemos em Adão, nós vamos adquirir agora na pessoa de Jesus. A salvação que perdemos em Adão, nós adquirimos agora a salvação na pessoa de Jesus. A Ele louvor e glória, e para todo sempre, assim seja. Amém.